Bem, vamos falar sobre Jeremias, o profeta chorão. Ele era considerado, era chamado assim porque ele era muito emotivo. Quem aqui é muito emotivo? Quem aqui é chorão? Às vezes a gente escuta uma história e já começa, o olho já começa a encher de lágrima, né? Alguém conta uma coisa para a gente já começa a se emocionar. Assim era Jeremias. Jeremias, tudo que ele ouvia, ele já se entristecia com aquilo, queria chorar, e era assim, né? E antes de vou pedir para você abrir aí no livro de Jeremias, capítulo 1. Glórias a Deus. Antes de nós pregarmos sobre esse texto, eu vou passar aí um videozinho sobre esse capítulo 1 aí, da história de Jeremias, e depois nós vamos falar a respeito disso, tá bom? Então, se quiser apagar a luz lá, né, para ficar melhor, né? Tá vindo. Tá chegando. Se quiser que eu vá falando e depois vocês deixam aí no... Não, tá vindo? Beleza. Fiz assim? Tá. Então, vou falando. Então, meus amados, nesse primeiro capítulo, nós vamos ver o chamado de Jeremias. Muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Nós vamos ver o chamado de Jeremias. Jeremias, ele era jovem, ele era adolescente. Talvez a gente pense assim, Deus não vai usar uma pessoa jovem, adolescente, só os pastores, né? Então, nós vamos ver a história aí, depois eu falo. Tá vindo. Jeremias, capítulo 1. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra
Aí, tá bom. Glórias a Deus. Meus amados, então nós vamos falar sobre... O tema da pregação hoje é Jeremias, o que vês? Deus falou para ele o que ele estava vendo, né? Bom, Jeremias, ele era viveu numa época de grandes conflitos políticos. E ele tinha, então, Deus estava dando para ele uma tarefa de falar contra tudo aquilo que estava acontecendo. O Egito, né, que dominava naquela época, queria dominar Israel, mas também Nabucodonosor queria dominar Israel, e então o Egito, sem forças, começava a tentar fazer uma aliança com Israel, e Deus então levantou Jeremias para falar contra aquele movimento. Surgiu nessa época um partido político chamado eles denominavam pós-egípcios, a favor dos egípcios, né? E pró-egípcios, e então Jeremias tinha a função de falar contra, só que era apenas ele contra muitos profetas falando para o rei que Deus ia dar a vitória. Quando Nabucodonosor vinha contra eles, Jeremias disse assim: olha, Deus está falando que é para vocês aceitarem esse domínio de Nabucodonosor. E aí os profetas que tinham na época eram usados para falar assim: não, Deus não está falando isso. Então eles vinham e profetizavam contra aquilo que Jeremias estava falando. Teve um deles lá que colocou um chapéu, que era um chifre, colocou um chapéu e falou assim, depois você pode ler no livro de Jeremias, você vai ver essa história, falou assim: assim diz o Senhor, se você usar esse chapéu na guerra, você vai ser vitorioso contra todos os seus inimigos. E Jeremias achava aquilo absurdo, e ele falava contra. E uma vez o Senhor falou para ele: Jeremias, coloca uma canga, até apareceu ali, né? Coloca uma canga nos seus ombros e vai até lá e fala que assim eu vou fazer com Israel. Jeremias colocou aquela canga, que é aquilo que se coloca na cabeça do burro, do cavalo, e ele foi com aquilo diante do rei e falou: o Senhor está dizendo, assim vai ser com Israel. Aí aqueles profetas quebraram toda a canga e jogaram fora, falaram assim: assim diz o Senhor, Israel vai ser liberto, vai ser abençoado. E aí ele foi orar ao Senhor e falou: Senhor, eu fiz a canga, cheguei lá, eles quebraram toda a canga. O Senhor falou: agora faz uma de ferro e volta lá. Ele fez uma de ferro e voltou lá e disse: assim diz o Senhor, Deus vai prender Israel, Deus vai dominar Israel, e isso vai acontecer por longos anos, né, por 70 anos, mas o povo não queria aceitar. Às vezes nós não queremos aceitar a palavra de Deus, é igual hoje acontece, muita gente quer ouvir bênção, ele quer ouvir que Deus vai abençoar, que Deus vai enriquecer, ele pode estar vivendo no pecado, mas não é isso que ele não quer ouvir a palavra de Deus, ele quer ouvir que Deus vai abençoar. E quando então vem uma palavra de Deus mais dura, as pessoas não querem aceitar. Então, meus amados, o texto aqui que nós vamos ler agora, Jeremias capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. É um texto missionário. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você, para protegê-los, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor.
Amém. Até aqui, meus amados. Nessa palavra, a primeira coisa que eu queria dizer para você, primeiro ponto aqui que eu queria esclarecer para você, que Deus chama quem Ele quer, Deus chama quando Ele quer e Deus chama porque Ele quer. Vamos repetir isso? Primeiro, Deus chama quem Ele quer. Segundo, Deus chama quando Ele quer. E terceiro, Deus chama porque Ele quer. Deus não precisa dar satisfação para nós, né? Meus amados, o primeiro tópico aqui, Deus chama quem Ele quer porque a sua vontade é soberana. Às vezes a gente pensa e fala assim, mas aquele irmão ali, ele não sabe nem dirigir um culto e foi chamado para dirigir culto. Por que não me chamaram? Porque eu sei falar melhor, eu sou bom, ou eu sei tocar isso, sei tocar aquilo. Por que eu não estou lá fazendo louvor? Por que chamaram aquela pessoa desafinada? Chamaram aquela pessoa que não sabe, chamaram aquele outro, e às vezes nós olhamos e pensamos, por que aquela pessoa está naquela posição? Então a primeira coisa, Deus chama quem Ele quer, porque a sua vontade é soberana, Ele sabe quem Ele quer chamar, Ele vê o coração. A Bíblia diz que o Senhor chamou Davi, quando Samuel foi ungir uma pessoa para ser o rei, ele disse assim para Jessé, chame os seus filhos. E ele chamou todos os filhos e passou o primeiro forte, bonito, passou diante dele, ele pensou, com certeza é esse aí tem um jeitão de rei, passou diante dele e não era. Ele falou assim, não é esse não. Aí o Jessé disse assim, então deixa passar meu segundo filho, você vai ver como é uma maravilha, ele é bonito também, ele é alto, ele é isso, aquilo. Aí passou diante de Samuel, Samuel olhou, ele passou e falou assim, Deus falou que não é esse não. E foram passando todos os filhos, até que passou todos os filhos de Jessé diante de Samuel, e Samuel disse assim, não é nenhum desses. E ele disse, acabaram-se os mancebos? Aí o Jessé disse assim, agora acabou. Daqui a pouco ele se lembrou, falou, eu tenho um filho ainda, que é o Davi. Mas aquele lá com certeza não é. Talvez eu e você fôssemos aquele que alguém ia falar, não, aquele lá com certeza não é. Porque ele não tem jeito de rei, ele não tem cara de rei, ele não parece nada com o rei. E Samuel disse assim, vai lá buscá-lo. Eu não vou sair daqui, eu não vou me assentar para fazer nenhuma refeição, enquanto ele não estiver aqui na minha frente. Foram correndo buscar Davi, Davi estava no meio das ovelhas. Porque, meus amados, se nós queremos servir a Deus, o verdadeiro servo de Deus, que pastoreia as ovelhas, ele vai estar onde? Ele vai estar no meio das ovelhas, ele não vai estar no escritório de porta fechada, ele vai estar lá no meio das ovelhas. Davi veio talvez com um cheirinho de ovelha, um cheirinho das necessidades da ovelha, do jeito que ele estava, ele veio, e aí o pai dele ficou até meio envergonhado de passar ele diante de Samuel. Quando ele passou diante de Samuel, o Senhor falou nos ouvidos de Samuel, esse aí é o rei de Israel, pode ungir, porque esse é o rei de Israel. Meus amados, eu preguei num sermão, que nós falamos a respeito disso, que o Senhor, foi no dia 4 de dezembro, chamado O Mundo Viu uma Luz, nós falamos que Deus chama os improváveis, Deus chama aquele que não parece ser, Deus chama aqueles, Ele não olha pelo diploma, pelo certificado, o Senhor olha o nosso coração. Nessa ocasião de Samuel, ele disse, o Senhor falou com ele, que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Talvez você está sentado aí pensando assim, eu não serviria para fazer isso e aquilo, justamente porque você está pensando que você não serviria. Deus quer chamar você, é você mesmo que Deus quer. Então, meus amados, a palavra do Senhor diz que Deus chamou a Jeremias. O Senhor chama quem Ele quer, porque a sua vontade é soberana. Ele chama quando Ele quer, não importa o tempo, não importa quantos anos você tem. O Senhor não chama só jovens, Ele não chama só velhos, Ele não chama só adultos, Ele chama a todos conforme a sua vontade, conforme o desejo que Ele tem em seu coração, porque Ele quer. Pois não há ninguém que possa aconselhar Jeová. Lá em Isaías capítulo 43, diz assim, não há ninguém que possa instruí-lo. Então Deus olhou para você e Ele chamou você, Ele escolheu você. Talvez você está fugindo do chamado de Deus, como Jonas. Jonas também foi chamado por Deus, mas ele fugiu do chamado do Senhor, e ele tentou entrar num barco e fugir. Mas sabe o que acontece quando a gente tenta fugir do chamado do Senhor?
o Senhor nos encontra onde nós formos. Talvez você está tentando fugir do chamado de Deus. E Jonas, ele entrou no barco. Depois que ele começou a fugir da presença de Deus, ele só desceu. Ele só foi, ladeira abaixo. Se você está tentando fugir do chamado de Deus, você só vai descer ladeira abaixo. O Jonas, ele foi para o nível do mar, para pegar um barco para fugir. Então ele estava lá em terra, ele já desceu, porque teve que ir no nível do mar. Chegando no nível do mar, ele entrou no navio. A palavra do Senhor que ele entrou no navio e foi para o porão. Já desceu de novo. Aí perguntaram, começou uma tempestade, e eles falaram, por que será que está essa tempestade? Ele conhecia a palavra de Deus, ele falou, eu sei, eu sou culpado. E disseram, por que você é o culpado? Ele falou, porque Deus mandou eu ir para Nínive e eu estou indo para Tarsis, eu estou fugindo da palavra de Deus. E ele disse assim, joga-me nesse mar que tudo vai se acalmar, porque eu sou culpado. Jogaram Jonas no mar. Então, olha, ele já desceu mais, porque ele estava na terra, ele veio para o nível do mar, entrou no barco, foi para o porão, e agora ele já está no mar. Agora está no mar, não sei se ele sabia nadar, ele já começou a afundar, veio um grande peixe, que é uma baleia, porque a Bíblia não diz se é uma baleia ou não, mas a Bíblia diz que veio um grande peixe, engoliu Jonas e foi para o fundo do mar. Então olha como ele só desceu. Chegando lá, ele fez uma oração. Talvez se você está fugindo do plano de Deus, meu amado, minha amada, você está só descendo. Mas quando você aceitar o plano de Deus, você começa a subir novamente. Aí diz a palavra do Senhor que lá no fundo, na barriga do grande peixe, no fundo do mar, ele orou ao Senhor, se arrependeu, orou ao Senhor, falou, Senhor, me perdoa. Ele faz uma oração ali, e aí de repente aquele peixe começa a subir de novo. A partir do momento que você aceita a vontade de Deus, você começa a subir de novo na presença de Deus. E aquele peixe foi e vomitou Jonas lá na praia, e a vida dele começou a mudar. Ele foi para o lugar onde Deus mandou, fez o trabalho do Senhor, você conhece a história, né? Ele fez o que Deus mandou, e a vida dele mudou a partir daí. Então, meus amados, o Senhor chama pessoas improváveis, nós falávamos, né? O Senhor chamou Abraão e Sara, um casal estéril, e disse que eles iam ser pais de uma grande nação. Como pode um casal que não tem filhos ser pais de uma grande nação? O Senhor chamou Davi, como nós falamos, né? Um jovem esquecido para ser rei. O Senhor chamou Samuel, filho de uma mulher estéril, que inaugurou um novo tempo em Israel. O Senhor chamou Maria, uma adolescente virgem que foi escolhida para gerar um Salvador. Como uma adolescente virgem gerou um Salvador, só pelo poder de Deus. Paulo também, que era um religioso extremista, que virou um pregador da palavra do Senhor aos gentios. Também um lanche de um menino, o Senhor usou o lanche de um menino que virou uma refeição para uma grande multidão. O Senhor usou um endemoniado que virou um missionário em toda a sua região de Decápolis. O Senhor usou um ladrão que virou um filho amado. Então, meus amados, eu não sei qual é a sua história, mas se Jesus entrou nela, você também está na lista das pessoas improváveis que Deus está usando para marcar esta geração. Então, se você olha para você mesmo, você não vê condições de nada, então que bom que você não vê condições nenhuma em você, porque você é uma pessoa que Deus quer usar para marcar esta geração. Jeremias, o que vês? O Senhor perguntava para Jeremias, Jeremias, o que você está vendo? E o Jeremias falou apenas o que ele estava vendo. Meus amados, nós não temos que inventar, nós não temos que florear. Se é isso que Deus está falando, é isso que eu tenho que falar. Se é isso que Deus mostrou, é isso que eu tenho que falar. E pronto. O Senhor diz, Jeremias, o que você vê? E Jeremias então fala o que está vendo. E hoje, se perguntasse para você, o que você vê? Olhe para essa geração, se Deus dissesse para você, olhe para essa geração e diga o que você vê. O que será que nós diríamos? Nós temos visto muita coisa nessa geração. Uma geração ansiosa, uma geração que cada vez mais está se trancando, uma geração com medo. O medo nos impede de fazer muitas coisas. Sabe que na Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas. Se você for ver bem, uma para cada dia. Né? Cada dia que a gente acorda, Deus está dizendo para nós, não temas. Eu não sei do que o seu medo, né? Qual o seu medo, mas seja lá qual for o seu medo, o Senhor está dizendo para você, não temas.
Não tenha medo do que o inimigo possa fazer com você. Não tenha medo de que qualquer coisa possa vir. Tem pessoas que têm medo da morte, outros têm medo de coisas até simples, né? De fantasmas, outros têm medo de outra coisa, de ficar sozinho, outros têm medo de o casamento acabar, pode ser vários medos, né? Uns têm pavor, fobia, síndrome do pânico, há tantas coisas que afligem, né? Mas o Senhor diz para nós, não temas. A Bíblia fala sobre um homem chamado Geazi, ele andava junto com Eliseu, e um dia, Geazi, eles foram cercados pelos inimigos. Geazi então saiu lá fora, eles estavam dormindo, ele saiu lá fora, acho que ele foi escovar os dentes, né? Colocou creme dental. Aí talvez você fale assim, pastor, mas creme dental foi inventado há pouquinho. Não atrapalhe minha história. Ele colocou o creme dental e estava lá escovando os dentes, daqui a pouco ele olhou para frente e ele viu aquele monte de gente cercando a casinha dos dois. Ele ficou tão assustado que ele volta correndo e fala assim, Eliseu, nós estamos cercados. Ele estava morrendo de medo. E você acha que Eliseu estava com medo? Eliseu não estava com medo porque ele confiava no Senhor. Eliseu apenas orou e disse, Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja que maior é o exército que está conosco, do que o exército que está nos cercando. E de repente a Bíblia diz que as escamas dos olhos deles caíram, e quando ele olhou assim, ele viu aquele exército cercando, mas atrás ele viu um grande e numeroso exército de anjos, que era muito maior do que aquele pequeno exército que estava cercando eles. Então, meus amados, quando você estiver com medo de alguma coisa, você diz, Senhor, abra meus olhos para que eu veja o exército de anjos que está me cercando nessa hora. Deus vai cuidar de você. Deus vai guardar você em toda situação. Então, meus amados, ele diz assim, o Senhor pergunta para ele, o que você vê? Ele diz, Senhor, eu vejo uma amendoeira. Existe um trocadilho aqui no texto bíblico, quando ele diz, eu vejo uma amendoeira, o Senhor fala assim, eu estou vigiando. Aí a gente pensa assim, o que tem a ver? Uma amendoeira, eu estou vigiando. Eu vou pedir para a Érica até colocar ali a amendoeira. Eu fiquei esperando, quando a Érica pegou, foi vestir a blusa, eu falei, coloca aí para nós. Só para você saber como que é uma amendoeira, só por curiosidade, né? Às vezes a gente fica pensando como seria a amendoeira, né? O texto vai falar sobre isso. Então, meus amados, existe um trocadilho, eu vou mostrar para você aqui. No hebraico, a palavra shoked significa amendoeira. E veja como é parecido. A palavra shaked. Vou pôr uma do lado da outra. Essa aqui significa vigiando, despertar, pressa. As duas palavras são parecidas. E Deus usou, inspirou o profeta. Vou falar aqui, senão não sai na live, né? Deus inspirou o profeta para que ele usasse essas palavras parecidas e fizesse um trocadilho. Ali, ó, amendoeira. A amendoeira é interessante. Ela é a árvore que desperta primeiro no inverno. Está cheio de algumas partes com neve, aquele frio terrível, a amendoeira desperta e já começa a florescer. E ela marca então um tempo, ela marca o final, já chegando no final do inverno, ela já marca aquele tempo florescendo. E ela, eu vi umas fotos, né, eu fui pesquisar, eu vi umas fotos, ela é uma cor meio rosadinha, né, branco com um rosadinho, e ela fica parecendo neve, os campos todos já florescem, né, as árvores florescem, e ela fica uma cor muito bonita nos campos, né. E o Senhor está dizendo para ele, então, né, fala para ele, o que você está vendo? Ele fala, eu estou vendo, Senhor, uma amendoeira, né, da árvore das amêndoas, né, e ele fala assim, você viu muito bem, e o Senhor está falando aqui, então, que é chegado o tempo, o Senhor está mostrando para ele que tem pressa naquilo que vai fazer, o Senhor dá uma mensagem com mais de uma interpretação. O Senhor está falando para ele que está com pressa naquilo que vai fazer, o Senhor está dizendo para ele se despertar, e o Senhor está falando para ele vigiar, assim como Deus estava vigiando Israel. Deus estava dizendo para ele, eu vigio o meu povo.
Eu cuido do meu povo. E ao mesmo tempo o Senhor também estava falando com Jeremias, para que era tempo para ele de deixar de achar que era uma criança. Porque ele também estava se despertando para a palavra de Deus. Porque quando o Senhor chamou Jeremias, ele falou: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele estava querendo dizer assim: eu sou um adolescente, né? Como que eu vou pregar? Eu não sei pregar ainda, né? Mas o Senhor estava o chamando. E talvez você pense assim: eu não sei pregar. Mateus falou que vai ter um treinamento para a casa de paz, para a gente ir pregar a palavra na casa das pessoas. Talvez você pense assim: eu não sei pregar não, como que eu vou pregar, falar alguma coisa? Eu não sei. Se você não sabe, então maravilha, porque pior é aquela pessoa que fala: eu sei tudo. Esse é pior, né? Mas se você pensa assim: eu sou muito novo, eu sou uma criança, Deus está chamando, e o Senhor fala assim: é tempo de deixar de achar que somos uma criança e começarmos a agir como adultos espirituais. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então está na hora de nós deixarmos para trás as coisas de menino, porque Deus quer falar conosco, Deus quer tratar comigo e com você. Como cristãos, nós devemos estar vigilantes, essa palavra também fala no nosso coração, como a amendoeira, pois Jesus irá voltar, e temos que estar prontos e preparados para esse dia. Mal chegava a primavera, mas a amendoeira já estava pronta e já estava preparada. Assim nós devemos estar preparados também. Há um rabino chamado Gon Rogatchov, não sei muito pronunciar o nome dele, mas ele diz que apesar das amêndoas terem um gosto amargo no início do seu desenvolvimento, elas ficam mais adocicadas enquanto se desenvolve. Da mesma forma, Israel, no começo passou por muita dificuldade, mas vai chegar a hora que Deus vai abençoar eles. E nós como igreja também, da mesma forma, nós cristãos, passaremos por momentos amargos na tribulação, mas é só por um tempo, pois depois que Jesus voltar, desfrutaremos de uma vida maravilhosa ao lado do Senhor Jesus. O Senhor vai nos abençoar. Talvez, como o Salmo 126 fala que aqueles que estão levando a preciosa semente, andando e chorando, voltarão com alegria, trazendo o resultado da sua colheita. Talvez você hoje está passando por dificuldade, talvez você está chorando, mas você está chorando hoje, mas amanhã você vai sorrir, amanhã, porque a Bíblia diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem, eu não ouvi, a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então ele estava vendo uma amendoeira, o Senhor estava dizendo para ele que tinha pressa nesse intento dele. O Senhor falou para Jeremias: Jeremias, você vai pregar a palavra para esse povo, mas eles não vão ouvir. Irmãos, uma coisa é você ir para um lugar e Deus prometer que vai abençoar e dar muito fruto. Você não iria? Deus falar: fulano, vou te mandar você para um lugar, você vai fazer um trabalho que vai dar muito fruto. Vamos pensar aí com os irmãos que trabalham com negócios, né? No trabalho, o ramo do trabalho. Alguém falasse para você assim: vou te mandar para um lugar que vai ter muitos clientes lá. Você vai ter tanto cliente que você não vai nem conseguir vencer, fazer tudo sozinho, tanto cliente que vai ter. Você não iria? Quem não iria, né? Tanto cliente assim, iria. Agora, se alguém falasse para você: vou te mandar para um lugar que você vai ficar o dia inteiro lá, não vai passar uma mosca. Aí no outro mês você fica de novo o dia inteiro, não passa uma mosca. Você iria? Aí eu vou ficar fazendo o que lá? Né? Mas o Senhor chamou Jeremias e falou para ele: Jeremias, vou te mandar para o ministério, você vai pregar a palavra, só que ninguém vai te dar ouvidos. Mas então por que eu vou pregar se ninguém vai me dar ouvidos? Porque, irmãos, as palavras ficam também para juízo. Porque um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor, e nós vamos falar: Senhor, eu não conhecia a tua palavra. O Senhor vai falar assim: mas e o dia que o fulano estava pregando para você? Quando eu era criança, o pessoal falava que ia passar um filme, né? Que Deus ia passar um filme lá da nossa vida. Então vamos supor que Deus passa um filme, né? Só que o pessoal falava assim que Deus ia pegar um controle. Hoje em dia não vai ser controle. Aí depois teve um tempo que o pessoal falava assim: Deus vai pegar um DVD da sua vida e colocar lá. Já não é mais DVD. Um pendrive da sua vida também já não é mais. Nem sei o que vai ser. O que vai ser, Mateus?
Vai ser nem sei qual é a tecnologia, né? Mas tecnologia de Deus é outra, né? Deus vai falar assim, olha, vamos ver a sua vida. Você nunca ouviu a palavra? Não. E aquele dia o fulano ali do teu lado, ali, ó, olha lá, falando do meu amor, e você não querendo, você falando, sou muito jovem ainda, eu ainda preciso ficar mais velho, para depois eu dar ouvidos à palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente tem que pregar para ficar para o filme de Deus, para ele poder mostrar para a pessoa depois que ele ouviu sim a palavra, né? Então é importante. Então Jeremias vai e prega a nação. Só que o povo é duro. Como eu falei, ele foi lá, fez uma canga, foi lá, o povo quebrou, ele disse assim, diz o Senhor, não precisa ficar com medo não, quebrou toda a canga que ele fez. Ele voltou e o Senhor falou, faz uma de ferro e volta lá. E ele voltou lá de novo. Então assim foi, meus irmãos. E ele chorava, por isso ele foi chamado profeta chorão, porque ele chorava, ele falava da palavra de Deus e chorava, porque ele não queria ver as pessoas na perdição. Então, por isso que nosso coração queima também em pregar a palavra de Deus, porque nós não queremos ver. Se nós pudéssemos, nós obrigávamos todos. Eu acho que Noé teve essa vontade de obrigar todo mundo a entrar na arca, para ninguém morrer afogado. Mas o povo não queria, quanto mais ele pregava, as pessoas não queriam. Então, meus amados, o Senhor não falou para a gente obrigar ninguém a se converter. O Senhor mandou pregar. O Senhor falou, ide pregai. Então, nós vamos pregando. Onde você for, você vai pregando. Como a Amanda explicou muito bem aqui, que o id significa indo. Então, na minha vida, enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou trabalhando, eu vou pregando a palavra de Deus. Onde eu estiver, eu vou pregando a palavra do Senhor. Então, meus amados, o Senhor fala para ele, o que você vê, Jeremias? Se nós olhássemos para nós mesmos, o que nós vamos ver? Na última pregação nós falamos sobre Isaías capítulo 6, ele teve 3 visões, uma ele viu o Senhor, pois ele olhou para ele mesmo e falou, eu sou um homem de impuros lábios, pois ele olhou para o mundo e ele falou assim, vivo no meio de um povo de impuros lábios também, e o Senhor então tocou nele, e o Senhor falou que ele iria pregar a palavra, e lá falamos de visão, e aqui nós estamos novamente falando de visão, e nós estamos novamente falando de chamado. Por que será que Deus está nos levando a falar sobre visão e sobre chamado? Sobre visão e sobre chamado. Esse mês que é um mês que nós estamos, o tema é profetizar, por isso nós cantamos aqui, né, aquele louvor que fala ressuscita, né? Por que será que Deus está nos levando a isso? Será que lá no nosso coração nós estamos pensando assim, eu não sei fazer, eu nunca vou fazer nada, eu nunca serei nada? E Deus nos chamando, e Deus tem pressa, e Deus mostrando aquela amendoeira, por quê? Porque era o tempo, porque Deus tem pressa, porque Deus estava mandando eles despertar, assim como Deus queria que aquele povo se despertasse. E o povo achava, como o Mateus já explicou também na pregação, o povo achava que se eles tivessem o templo, estava bom para eles, se eles cuidassem do templo, era a mesma coisa de ter Deus ao seu lado, e Deus estava mostrando para eles que não era assim, eles precisavam ter um profundo conhecimento da palavra de Deus, um envolvimento com a palavra de Deus, uma coisa é conhecer, outra coisa é se envolver com Deus, e o Senhor fala, o que você vê? E ele disse, eu estou vendo uma panela fervendo, eu acho que essa visão não precisa nem explicar, a panela fervendo do lado do norte, virado para o lado de Israel. O Senhor estava falando para eles que ia levantar um exército, o Senhor ia levantar, que viria com grande fúria para levá-los cativos. Como pode? Deus falando que ia levar eles presos. Deus não amava Israel? Deus amava Israel. Acontece que Israel, para Deus, era igual a uma mulher adúltera. Foi o próprio profeta que diz, Oséias, né, que Israel era igual a uma mulher adúltera. O Senhor falou para Oséias, case-se com uma prostituta, só que ela vai deixar você, depois que você montar o lar, ficar tudo preparado, teus filhos, ela vai embora com outro, com o vizinho,
e vai deixar você. Lá não está escrito que é com o vizinho, isso aí eu acrescentei. Mas está escrito, depois que tiver tudo, sua casa estiver pronta, tudo preparado, ela vai deixar você. Você vai ter 3 filhos com ela, acho que 2 meninas e um menino, né, que nós vimos. E aí ele chegava, olhava um assim, branquinho, olhava o outro filho, japonesinha, olhava o outro bem moreno, ele falava assim, ué, olhava ele no espelho, olhava os filhos e falava, ué, tá diferente, né? E aí os filhos nasciam diferentes, mas aí quando o lar estava montado, estava tudo pronto, ela foi embora. Aí ele ficou com aquela dor no coração, aquela tristeza, e aí o Senhor falou, você está triste? Está com dor no coração? Ele falou, estou, Senhor. O Senhor falou, vai lá agora e prega. Agora você fala que essa dor, agora você sabe qual é a dor que eu estou sentindo, porque Israel me deixou. Agora você vai lá e prega que essa dor eu estou sentindo no meu coração, porque eles me deixaram e foram com outros povos, foram amar a outros deuses. E assim, a vida de um profeta é uma vida dura, porque eles tinham que fazer tudo aquilo que Deus mandava e o Senhor queria ensinar lições. E o Senhor falava coisas difíceis, como Mateus na pregação dele citou algumas aqui também sobre Ezequiel. Então o Senhor disse para ele, vai lá, fala para eles que vai vir então um povo que era os babilônios, né? Nabucodonosor com seu exército. Só que Deus estava com Nabucodonosor e agora? O que eles vão fazer? Nós somos o povo de Deus, mas Deus está trazendo Nabucodonosor. Então não tinha como eles saírem. E o Senhor falou para ele, fala para eles não procurarem socorro no Egito. Aí o rei Zedequias, nessa época, né? Zedequias era filho do rei Josias. Josias, você já leu a história dele, ele foi um rei que promoveu um avivamento, né? Uma história maravilhosa no meio do povo. Só que o Zedequias, ele era mole, ele não sabia para que lado quem ele escolhia, ele não sabia o que ele fazia, ele ficava indeciso diante das coisas, e aí ele acabou indo procurar socorro no Egito. E aí o Senhor disse assim, olha, se você for procurar socorro no Egito, as coisas vão ficar feias para o teu lado. E aí ele foi procurar os egípcios e falou assim, ajuda nós, que os babilônicos estão vindo aqui para nos aprisionar. O Nabucodonosor foi lá, prendeu, pegou os filhos dele, matou na frente dele, furou os 2 olhos dele. Então ele sofreu as consequências, e Deus já tinha avisado, e ele sofreu as consequências. Mas para a gente ir finalizando, o Senhor falou para Jeremias, prepare-se. Então eu quero destacar essa palavra, prepare-se. De que forma nós devemos ser, então, profetas do Senhor? Nos preparando. Você quer ser profeta do Senhor? Então prepare. Deus não vai mandar você por aí se aventurando. Deus vai falar para você, prepare-se. Deus falou para ele, prepare-se. O Senhor diz assim, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Então a segunda coisa, nós vamos dizer tudo o que Deus mandar. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz isso, é isso que eu tenho que dizer e pronto, né? O Senhor falou assim, porque hoje eu te faço, e o Senhor disse para ele, olha, hoje eu te faço uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Contra quem? Contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os sacerdotes e contra o povo da terra. Então o Senhor falou, você vai ser contra todo mundo. A palavra que você vai levar não vai agradar as pessoas. Então nós também pregamos a palavra e às vezes nós queremos agradar as pessoas, mas nós não conseguimos agradar. Às vezes você está indo para a igreja e fala, não, agora eu vou servir a Deus, vou ser fiel, vou servir a Deus. Aí a gente vai lá e fala assim, então eu vou para a igreja. Aí você está indo para a igreja. Aí as pessoas que iam na balada com você falam assim, aí crente, está indo para a igreja lá, a Bíblia na mão, indo para a igreja. Aí a gente já começa a desanimar e falar, não, estão tirando barato de mim, melhor não ir não. Aí é a hora que você tem que ficar firme, é aí que você tem que ir louvar ao Senhor. É aí que você tem que falar, sim, graças a Deus, eu sou crente mesmo. Eu vou pregar a palavra do Senhor, eu vou andar na presença do Senhor. Já aproveita e já prega a palavra para essa pessoa que está falando com você. Então, meus amados, o Senhor espera que nós sejamos firmes, porque muitas pessoas vão vir contra nós. Você sabe que, por causa do chamado de Deus, na minha família, eu tenho muitas pessoas que hoje em dia
já não querem muito, não fazem questão da minha presença mais nas coisas. Porque quando eles me chamavam, às vezes, quando eu podia, eu ia, mas a maioria das vezes eu não podia. Porque até o Mateus falou hoje aqui, de manhã, a maioria das vezes eu estava correndo atrás das coisas de Deus. Era culto de domingo e o pessoal marcava aniversário no domingo. Era tal coisa, o pessoal, escola dominical, o pessoal marcava de ir não sei aonde. E eu estava sempre dizendo não. E as pessoas, muitos então, achavam que eu era orgulhoso, ou isso ou aquilo, né? Mas eu estava como Maria, cuidando das coisas do Senhor. E porque, meus amados, um dia o Senhor vai voltar e nós vamos dar conta. Você vai dar conta das pessoas que Deus colocou ao seu lado, você vai dar conta daquelas pessoas que você tinha que falar o Evangelho e você não falou. Nós vamos ter que dar conta de muita coisa. Então, o Senhor fala para ele, ó, você vai ser contra reis, você vai ser contra oficiais, contra sacerdotes, até contra sacerdotes ele ia ser. E foi o que aconteceu, ele tinha que chegar diante dos sacerdotes e falar, ó, assim diz o Senhor, vocês estão errados nisso. E assim, meus amados, a palavra do Senhor diz, eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Eu quero encerrar, eu quero concluir dizendo, como Deus chamou Jeremias, Deus tem um chamado para cada um de nós. Qual vai ser a nossa reação diante do chamado de Deus? O que você vai fazer diante desse chamado que Deus tem para você? Nós vamos ter medo? Nós vamos obedecer a Deus? Nós vamos fugir como Jonas fugiu? O que nós vamos fazer? Deus está chamando. Jesus, certa vez, contou uma história. Certo homem fez uma festa. E o rei disse, um rei fez uma festa, ele disse, vai, traga convidados para essa festa. E os homens saíram chamando as pessoas, quer ir na festa do rei? Não. Quer ir na festa do rei? Não, não posso, eu vou casar, tenho tanta coisa para ver aí. Quer ir na festa do rei? Não, comprei uns bois, uns jumentos, eu tenho que ver aí, não dá não. Você quer ir na festa do rei? Não, não quero, não posso. E cada um deu uma desculpa e ninguém podia. E aí eles voltaram tristes e falaram para o rei, olha, ninguém quis ir na festa, não. E aí eles pensaram que o rei ia ficar abalado, o rei disse assim, então agora vocês voltem lá, vocês vão nos valados, nos becos, e tem muita gente sentado, pedindo alguma coisa para comer, não tem onde ficar, você vai trazer todo mundo, e vai trocar a roupa deles, colocar uma roupa real, e eles vão vir para a minha festa, eu quero que encha a minha festa. E eles então vão, e é isso que o Senhor mandou fazer. Nós estamos muitas vezes convidando pessoas, quer ir na festa do rei? Ah, não posso não. Quer ir na festa do rei? Não, também não posso. Mas o Senhor disse assim, então vá nos becos, nos valados, vá procurar aquelas pessoas que realmente precisam, e traga essas pessoas. E essas pessoas somos nós, eu e você, porque a Bíblia diz assim, que o doente não precisa de médico. Então, nós precisamos de Jesus, porque nós estamos doentes da nossa alma, e nós precisamos de Jesus. Então, nós queremos ser cada vez mais doentes, para cada vez nós precisarmos mais de Jesus, de estarmos mais perto dele. Então, meus amados, que nós possamos agir dessa forma e agradar o nosso Rei. Amém? Deus tem um chamado para você. Deus, eu não sei para que Deus te chamou. Talvez você pense, pastor, mas o meu chamado é para quê? Eu não sei para que Deus te chamou. Nós vamos orar, buscar o Senhor para Deus mostrar para que Ele te chamou. Mas às vezes, né, o Senhor, a oportunidade está diante de nós de pregar a palavra e nós não aproveitamos. Eu hoje ouvi uma história de que um rapaz disse assim, eu estou esperando Deus me chamar. Aí o amigo dele chegou na casa dele, ele estava lá do lado do telefone. Ele falou, o que você está fazendo aí? Ele falou assim, eu estou aqui esperando Deus me chamar. Nisso, aquele amigo percebeu que alguém estava passando lá fora, estava em perigo, precisando de uma ajuda, ele correu lá, ajudou a pessoa, voltou e falou assim, você continua aí? Ele falou, estou esperando Deus me chamar. Daqui a pouco ele viu que tinha uma senhora que ia atravessar a rua, não enxergava, ele deixou o amigo, correu lá, ajudou a senhora a atravessar a rua, voltou, falou, você continua aí? Ele falou, estou esperando Deus me chamar. E assim, todas as oportunidades que apareceram, o amigo correu atrás de todas e ajudou a todo mundo, e aquele primeiro amigo ficava dizendo, estou aqui esperando Deus me chamar. E ele ia continuar sentado ali para o resto da vida, porque Deus
chama todos nós, as oportunidades aparecem no dia a dia da nossa vida. É quando nós estamos no nosso trabalho, onde nós estamos, que as oportunidades vão aparecendo e Deus vai usando você. Às vezes nós queremos uma oportunidade para pregar na igreja, e essa oportunidade não aparece, e a gente fica igual aquela pessoa, estou esperando Deus me chamar para pregar, mas aparece a oportunidade todos os dias para você compartilhar a palavra. Então que nós possamos aproveitar as oportunidades que Deus está colocando ao nosso lado, amém? Vamos ficar de pé? Nós oramos para encerrar. Eu quero que você, seu coração, você diga: Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor, para que o Senhor tem me chamado. Se é para trabalhar com as crianças, eu quero. Se é para louvar ao Senhor, cantar, eu quero. Se é para tocar o instrumento, eu quero, Senhor. Porque eu não quero que chegue naquele dia da festa e a festa do Senhor esteja vazia. Eu quero que aquela festa seja cheia, a festa do Rei. Então, meus amados, que nós possamos entregar o nosso coração para Deus, em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça.